Início de mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com Vítor Oliveira e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que podem marcar a atualidade, ou que vão marcando a atualidade em Guimarães e que de alguma forma podem servir de pistas para entendermos melhor aquilo que poderá acontecer nos tempos mais próximos. O Carlos Caneja Amorim acha que, na primeira parte do programa, devemos olhar para as autárquicas de 2025 e fazer um primeiro olhar sobre essas eleições do próximo ano. Já o Vítor Oliveira propõe que na segunda parte do programa olhemos para algumas das reestruturações orgânicas da Câmara Municipal de Guimarães e o que elas podem significar. Enfim, é com estes temas que pretendemos ganhar a sua companhia nos próximos 45 minutos das edições semanais do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães que poderá encontrar semanalmente nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Carlos Caneja Amorim, bem-vindo. Vítor Oliveira, bem-vindo. Carlos Caneja Amorim, estamos a gravar este programa em final de maio, na quinta-feira, 30 de maio. Eleições só em 2025, eleições autárquicas, mas como o Carlos Caneja Amorim dizia quando estávamos a preparar o programa, talvez se justifique um primeiro olhar sobre as eleições. E que olhar é esse? Boa noite a todos, ao Vítor e ao António. É um prazer estar convosco. António, eu por vezes coloco a mim mesmo uma questão que tem a ver com o que fazer para defender o protagonista político. Eu julgo que, inclusive, aqui nos programas eu tenho demonstrado e documentado isso. E hoje quero dar mais um passo, no fundo, indo ao encontro do poema em linha reta de um familiar muito amigo do Fernando Pessoa, que é o Álvaro de Campos, em que, basicamente, ele dizia que estava, dos conhecidos dele, estava farto de semideuses, estava farto de campeões que nunca reconheciam um erro, que nunca reconheciam que tinham ido, em termos virtuosos, no caminho errado. E eu aqui quero-vos contar um episódio em que eu não estive bem. E precisamente porque entronca naquilo que quero dizer a seguir. Vamos assistir a uma autocrítica do Carlos Caneja Amorim. Não, tem que ver com o seguinte. É que eu, certo dia, tive um julgamento em Lisboa. Começava às 9 da manhã e tive que sair de madrugada. Portanto, fui em direção a Lisboa. Estava cansado, estava com fadiga. E chego ao julgamento mesmo em cima da hora. E lembro-me do colega virar-se para mim e dizer Guimarães e o seu rei, está tudo bem? E eu olhei para ele e naquele momento confesso que fiquei cego, no sentido que, não sei se foi o tom com que ele falou, se foi porque eu estava cansado, se foi porque... Senti que, depois já até lhe pedi desculpa, senti que até foi um bocado irascível, no sentido de virem para ele e disse desculpe lá, colega, em primeiro lugar, bom dia. Em segundo lugar... Queria-lhe dizer o seguinte, certamente o colega tem uma cultura clássica bastante elevada, certamente o colega é um homem do Renascimento, e certamente quando pensa em Constantinopla, quando pensa em Roma, quando pensa em Alexandria, quando pensa na Babilónia ou em Jerusalém, o colega certamente ganha ali o respeito e ganha uma forma de olhar diferente. E ele, é verdade, colega, ele até assim não estava a perceber nada, ele olha para mim, é verdade, colega, assim, pois, então, repara uma coisa, então pense no caso de Guimarães, quando o nosso filho unigênito fez um tratado que dividiu o mundo a meio. Você tem noção da importância histórica que isso tem? Ele ficou a olhar para mim e começou a dizer, pronto, portanto, o senhor, a partir do momento que o nosso filho unigênito, chamado Portugal, divide o mundo a meio no Tratado de Tordesilhas, você tem que pensar, quando pensa em Guimarães, é a mesma coisa que pensar em Constantinopla, pensar em Roma, pensar nessas grandes cidades da história da humanidade. E, portanto, o que eu lhe digo é que da próxima vez que falar de Guimarães, pelo menos comigo, falo com respeito. E virei-lhe as costas, porque, de facto, naquela altura, deu-me aqueles 3 segundos. Isto para dizer o quê? Depois já disse, admiti que não sei se, como eu digo, se calhar eu que estava indisposto, estava estressado e aproveitei ali para desbarratar. Tinhas dormido pouco? Não, estava fatigado. Saí daqui às 5 da manhã, cheguei lá, estava estourado. E no fim até lhe pedi desculpa e ele disse, não, quem lhe pede desculpa sou eu, porque de facto, se calhar a forma como falei, e pronto, nem lhe disse bom dia, falei logo naquele tom, se calhar você, pronto. Mas para dizer o quê? É que a mim causa-me uma irritação profunda, mesmo no âmago do meu ser, quando se olha para Guimarães como se fosse um concelho qualquer, como se fosse uma cidade qualquer. O filho unigênito de Guimarães, que é Portugal, como eu digo, chegou a fazer um tratado que dividiu o mundo a meio. Então, e nós vejamos o caso aqui das autárquicas. Eu, honestamente, e até depois vou provocar um pouco ali o Vítor, desafiá-lo um bocado. A forma como está a ser tratada estas autárquicas para Guimarães, sem prejuízo de termos por meio umas eleições europeias,
é absolutamente, para mim, é chocante. Porque, em primeiro lugar, isto em abstrato até, mas partindo do concreto, partindo da indução, passa depois uma dedução, que é, como é que é possível, aos dias de hoje, ainda não se pensar na questão, que eu a certa altura até escrevi sobre isso, de se realizarem primárias? Porque eu estou a constatar, por exemplo, neste momento, no Partido Socialista, António, em que já temos 3 listas candidatas à Comissão Política do Partido Socialista, e eu pergunto, se houvesse autárquicas, se houvesse primárias para escolher o candidato a Presidente de Câmara, estas 3 listas existiam? Estas 3 listas só vão à luta pela conselhia porque não têm a opção de ir à luta pela escolha do candidato autárquico? Ao existirem 3 listas, estão aqui 3 visões diferentes do Conselho? Estão aqui 3 visões diferentes do PS? Ou, no fundo, quando há 3 listas, o que se procura é ter o poder para definir o candidato à Câmara? Não sei se me faço entender. Porque eu entendo que o fundamental, nesta altura, era não confundir os campos das eleições para a Comissão Política das eleições para a Câmara, em que qualquer um dos militantes do Partido Socialista, até pode ser um independente, depois do PSD, falarei a seguir da mesma forma, que queira, eventualmente, se candidatar e ter o apoio do partido, devia apresentar, sim, o projeto que tem para o Conselho e, a partir daí, se discutir, de facto, quem é que deve ser o candidato à Câmara desse partido. E, portanto, é isso que eu entendo, que não se deve misturar, não se devia misturar os conceitos, não se devia misturar as lutas partidárias, devia-se, de facto, ter mais respeito, porque ser candidato à Câmara de Guimarães é ter uma ideia de Guimarães, é ter um projeto para Guimarães, e não o querer ser. Simplesmente porque quero ser. Carlos, agora permita-me que recorde um artigo que escreveu em 14 de novembro de 2022 no Jornal de Guimarães, em que a determinada altura, sobre a questão das primárias, o Carlos Caneja Amorim diz: encaro a realização de primárias como um imperativo categórico e cívico para uma democracia adulta que antecipa e faz cumprir o futuro. Isto é em novembro de 2022. Sem dúvida, mantenho o mesmo pensamento. Aliás, como é fácil de ver e de antecipar, eu serei consequente com aquilo que estou a dizer. Que eu defendo isso e, portanto, uma vez terminadas as eleições europeias e concluído o processo das eleições europeias, eu darei a cara publicamente por esta ideia e serei consequente no sentido de a defender para o meu partido, porque eu entendo que, de facto, só aí é que se deve abrir o processo da candidatura autárquica. Antes, como às eleições europeias, não faz sentido estar a discutir o tema, nem faz sentido que, em abstrato, já esteja definido qualquer tipo de solução, quer em termos coletivos, quer em termos individuais. Eu entendo que, de facto, e como eu sempre disse aqui, a candidatura autárquica, inclusivamente, deve ser uma candidatura que vem de baixo para cima, e não de cima para baixo. E é isso que eu vou defender, é por isso que eu vou lutar. Só para tornar claro, Carlos Caneja Amorim, primárias apenas reservadas aos militantes do partido. Eu vou defender a possibilidade de ser aberta ao partido em termos de candidato, mas não implica que não possa surgir também independentes que se assumam como, se tiverem o apoio do PST, poderem ser candidatos. E, inclusivamente, do lado também do voto. Terá necessariamente que se votar não só os militantes, como, no fundo, aquilo que aconteceu entre o António José Seguro e o António Costa na candidatura para Primeiro-Ministro, no sentido que se votou apenas e só no candidato a Primeiro-Ministro, em que o PS abriu à sociedade civil, as pessoas inscreveram-se e votaram. É isso que eu defendo para o meu partido, mas acho que isso deveria ser também uma questão consensual para os outros partidos. Mas lembrar, Carlos Caneja Amorim, que no LIVRE, há pouco tempo, a coisa não correu lá muito bem, também com essa eleição aberta para o candidato às eleições europeias. Acabou por correr bem, no sentido que acabou por aceitar. A questão é quando se faz uma candidatura, umas primárias, digamos assim, para o candidato, mas feitas a fazer de conta que, no sentido para surgir o candidato que eles querem, para dar uma imagem que são muito democratas e que são muito, no fundo, comitê caviar. Agora, o que me interessa aqui, basicamente, é que aqui não é o caso. O que eu defendo é que seja mesmo genuíno, que se possa candidatar e as pessoas que tomem a decisão e que cada um apresente a ideia que tem para o Conselho. Vítor Oliveira, o Carlos Caneja Amorim já abriu aqui uma série de janelas que eu não sei se o Vítor vai olhar para elas ou se vai olhar para sem qualquer tipo de problema. E, em parte, concordo, se não no todo, naquilo que disse o nosso amigo Carlos Caneja Amorim. Não me chocava primárias, até acho interessante. É verdade que temos que trabalhar com as regras que agora temos, nesta altura, e já não há nada a fazer. Mas também concordo com o que disse o Carlos. Eventualmente, se houvesse primárias,
não haveria, possivelmente, 3 listas. E digo-lhe, já falo por mim, não vou falar pelos outros 2 candidatos. Se eu tivesse, eventualmente, um mau resultado nessas primárias, eu não ia a jogo. Naturalmente. Mas como não é isso que as pessoas me fazem chegar a nível de informação, a nível de impulso e de motivação e incentivo para a candidatura, que não se revê nem uma nem noutra, e este espaço vazio que tem sido crescente fez com que houvesse o tal impulso para avançar para a candidatura. E, eventualmente, havendo primárias, como o Carlos Caneja Amorim estava a sugerir, poder-se-ia resolver a montante essa questão. E ficava tudo muito mais definido relativamente a esse pormenor. Mas, Vítor, desculpe, mas no seu modelo de primárias, apenas reservado a militantes. Militantes e simpatizantes, como sugeriu o Carlos Caneja Amorim, em relação à escolha do candidato a primeiro-ministro de António José Seguro e António Costa. Porque, e o que eu ia dizer há bocadinho para concluir o raciocínio. É que, Vitor, é que aí, inclusive, o que eu lanço para o Vitor também tentar pensar nesse sentido, que é aí discutir se há apenas só a ideia de conselho, a ideia de projeto para o conselho. Era isso que eu ia dizer. Desculpa. Porque não tem mal. É para concluir o raciocínio. Pensar sobre isso. Sim. Porque a minha candidatura, a nossa candidatura, Guimarães primeiro, é muito mais uma candidatura à Conselhia do Partido Socialista. Nós vamos apresentar o programa eleitoral a seu tempo. E, naturalmente, que os 2 planos estão entroncados de maneira a que as pessoas, os militantes vimaranenses percebam de que há uma coerência na apresentação de uma candidatura e um pensamento para Guimarães, para aquilo que será uma transição de ciclo, necessariamente, em 2025, mas que é importante que as pessoas saibam, por exemplo, amigo António, que eu tenho sempre a tendência de colocar as palavras antes, o amigo Canejo, o amigo António, porque são, de facto, também amigos. Mas tenho muito essa tendência. E o que estava a dizer, esta informação, esta importância das pessoas saberem como é que é escolhido o candidato do PS à Câmara, a maior parte dos vimaranenses, digo eu, não saberão. Eu acho que não sabem como é que se escolhe um candidato do Partido Socialista à Câmara. Do PS, do PSD, de outros partidos. E agora percebam... aquela sensação que é imposto de cima para baixo e não que vem de baixo para cima. Mas agora percebem por que razão é que, numa medida diferenciadora, distinta, porque eu não gosto de fazer igual. Pronto, não gosto. Optamos por colocar cartazes no centro da cidade a anunciar que vão haver eleições internas. Então, se nós, na teoria, dizemos que temos que aproximar o partido da sociedade, se na teoria, regra geral, ouvimos todos os agentes políticos dizer isso, que por sistema é importante que o partido chegue às pessoas, que haja uma renovação de rostos das pessoas. Então vamos dizer às pessoas que o nosso partido vai a eleições. Porque, de outra forma, ou sabem pelas redes sociais, e nem todos têm redes sociais, ou sabem pelos jornais, e nem todos leem jornais. Portanto, a forma, o modo de os vimaranenses e os militantes saberem que há eleições é ir para o espaço público e dizer que, sim, vão haver eleições internas no dia 6 de julho. Nós temos esse cuidado de colocar nos cartazes qual era a data. Esperamos que fosse anunciado oficialmente o ato eleitoral, para depois, a partir daí, passarmos para a informação e para a pedagogia política que é importante fazer junto das pessoas. Ora, o que eu estava a dizer há um bocadinho, e para concluir o tal raciocínio, a minha candidatura não é só para o Partido Socialista de Guimarães. Nós dissemos a montante que, caso os militantes do Partido Socialista escolham a candidatura Guimarães primeiro como vencedora, a nossa candidata à Câmara é a Adelina Paula Pinto. António, o PS sempre teve tradição, com um ano de distância, de anunciar o seu candidato à Câmara de Guimarães. Nós estamos no início de junho, às portas de junho, e ainda não sabemos quem será o candidato do PS à Câmara. Porque as eleições só serão em julho. Portanto, nós estamos a perder imenso tempo, não estamos a informar as pessoas como tem que ser. E era importante que já se soubesse, Vitor? Era importante para se começar a fazer trabalho, sobretudo nas freguesias. Porque, por exemplo, o PS vai ter 17 presidentes de junta que vão terminar funções por imposição legal. O Dr. Ministro Bragança também vai terminar como Presidente da Câmara, mas há mais 17 presidentes de junta que vão deixar de ser presidentes de junta pelo PS, porque foram eleitos democraticamente em 2021. E nos outros mandatos, naturalmente, anteriores, que completam os 3 mandatos, os 12 anos. Ora,
falando internamente, o Partido Socialista tem de encontrar já outros rostos, outros nomes, para poder trabalhar com tempo e não fazer as coisas em cima do joelho. Não preparar um candidato, não escolher em janeiro, não apresentar em abril e depois deixá-lo ao seu livre-arbítrio. Não é isso. Tem que haver um acompanhamento, tem que haver agentes políticos dentro do Partido Socialista mais experientes, que deem essa formação e esse acompanhamento de proximidade, não na teoria, mas na realidade, para que depois possamos ser a candidatura escolhida já nas autárquicas em 2025 a nível do Partido Socialista e a nível de freguesias. Nós sabemos que quem ganha as eleições são os presidentes de junta, não é o Toral. O Toral também naturalmente tem o seu peso, mas os votos estão distribuídos pelas 48 freguesias do Concelho de Guimarães. Vítor Oliveira, você diz que as eleições ganham-se nas freguesias e não no Toral. Ora, a sua mensagem, a mensagem da sua candidatura aparece sobretudo pelo Toral. E há um dos candidatos, dos iniciantes candidatos, que tem, pelo menos vai-se sabendo, que tem feito intervenções junto dos diferentes núcleos do Partido Socialista nas freguesias. Nós, António, estamos concentrados nesta altura nas eleições europeias. Esta informação que nós passamos para já no Toral é porque todas as pessoas de Guimarães vêm à cidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos feito contactos de proximidade nas freguesias, mas não os publicitamos porque é uma eleição interna. Eu, para fazer esse trabalho de visibilidade mediática e ter um conjunto de 20 pessoas que rodam entre si, são sempre as mesmas, não, isso não contam comigo. Não irei fazer isso. Eu prefiro fazer contato de proximidade, de conhecer o militante, de dar em primeira mão a informação do que é o projeto eleitoral para o Partido Socialista de Guimarães, e isso sim é esse trabalho que tem que ter visibilidade para o militante, para ele se sentir um agente ativo e participativo da estrutura partidária, neste caso do PS de Guimarães, e não ser apenas um mero número, porque esta questão, e não vamos fugir a elas, a questão dos sindicatos de votos nas escolhas dos líderes partidários, isso tem de acabar. E tem de acabar por uma razão simples, porque o voto é livre, as pessoas devem achar e devem votar, devem votar em quem acham que tem o melhor projeto, e o projeto não é prometer abrir a sede à noite, quando se sabe há 2 anos que a sede, no final de 2024, vai deixar de ser do Partido Socialista. Carlos Carneiro Amorim, há pouco o Vítor Oliveira dizia que dos militantes do Partido Socialista, muitos deles não saberão que está próximo de um processo eleitoral interno, e no PSD, sabe-se. António, eu responderei à pergunta, mas queria dar só primeiro aqui 3 notas, se me permitir dar aqui 3 notas sobre o que disse o Vítor. Em primeiro lugar, concordo com ele quando o Vítor diz que as autárquicas ganham-se nas freguesias. Ele estava a dizer as autárquicas, não estava a dizer as eleições para o partido. As autárquicas ganham-se na freguesia. As duas. Portanto, mas sem o apoio das freguesias, sem o apoio... Porque, no fundo, o que o Vítor está a dizer é aquilo que eu também digo, que é as candidaturas devem vir de baixo para cima. Das pessoas que possivelmente depois nos vão dar os votos ou não dão, claro. E não a perceber que o candidato é o X ou é o Y, ninguém percebeu. Foi decidido por 7 rapazes ou 8 ao Toral e, portanto, e depois o resto é para colar cartazes. É para andarem a trabalhar, a colar cartazes. O resto... Agora, o poder de decisão de quem é o candidato é tomado por meia dúzia de bois. E, portanto, isso para mim, uns com muito dinheiro, outros com pouco, isso para aqui não interessa. Mas, no fundo, às vezes o que se pensa é apenas só nisso. Outra coisa que queria dizer relativamente àquilo que disse o Vítor é que devemos questionar, que é o Vítor diz, e com razão, que aos dias de hoje o quadro estatutário e legal não permite que isso aconteça. Na altura também não permitia que o António Costa e o António José Seguro se fizesse, desde que haja acordo, desde que haja abertura, desde que haja democracia verdadeira, espírito democrático, porque o espírito democrático não é só falar. O espírito democrático é em atos, em factos concretos. Em teoria são todos democráticos, mas eu sou democrático quando ganho. Isso não é democracia.
Eu sou democrata quando é da forma que eu quero. Isso não é democracia. E, portanto, eu acho que todos devemos pensar, e eu e o Vítor aqui até comungámos muitas ideias, julgo que aqui também estaremos de acordo, no sentido que, até quando ele estava a falar nos sindicatos de voto, subscrevo integralmente, porque, no fundo, é uma simulação eleitoral, não há uma eleição verdadeira. O candidato, como sabe que tem mais soldados, já sabe que é o candidato, portanto, isto é viciado, isto não tem sentido nenhum. E depois é que, repare-se, até vou a partir do Partido Socialista, uma coisa que eu tenho falado aqui, António, e você recordam-se que é, pensemos até que é um dano colateral. O Partido Socialista de Guimarães, inclusivamente, como eu disse aqui plurais vezes, tem bons quadros. Porquê é que o Partido Socialista de Guimarães, que tem bons quadros, inclusivamente de perfil executivo bastante interessante, não conseguem ter sucesso em Lisboa, não conseguem ter sucesso quando o Partido Socialista está no poder a nível central, que tem sido, infelizmente para mim e para o país, o Partido Socialista tem estado lá há muito tempo. Agora, e o que é que se constata? E porquê é que isso acontece? Eu acho que é um dano colateral disto aqui, que estamos aqui a falar. Imagina-se que havia primárias no Partido Socialista. Será que a divisão que vai haver entre a família socialista, neste caso, em quem vai estar de um lado e do outro das três listas, que depois o que ganhar e que vai ser candidato à Câmara, a escolher a equipa para nível de variação, já põe de lado aqueles que estiveram contra ele e que, portanto, no fundo também na Comissão Política só fica uma parte daqueles que até são bons quadros, acaba por tirar força ao Partido Socialista de Guimarães. Porque se eles tivessem, imagine-se, primárias, está escolhido quem é o candidato. Um ganhou, é ele o candidato à Câmara. A partir dali, para a Comissão Política, já é outra construção. Já não há aquele litígio, já não há aquela hostilidade. E a partir dali, eles podem se juntar todos, construir uma Comissão Política forte e uma Comissão Política que diz à Comissão Política Nacional, ao tipo para o baile, vocês não fazem de nós o que querem. Nós não temos problemas nenhum de disputar convosco uma eleição nacional. O Partido Socialista de Guimarães, a Comissão Política de Guimarães, se trabalhar bem em termos de estreitagem e com os quadros que tem, pode disputar um dia uma eleição nacional do Partido Socialista. Por que não? É porque às vezes eu questiono porque é que nós temos que pensar pequeno, porque é que nós temos que pensar, porque de facto se há competência, porque ao que nós vemos, muitas vezes, lideranças nacionais de uma mediocridade atroz, e portanto, quer dizer, se aqui há competência, por que não? E aquilo que estou a dizer para o Partido Socialista, subscrever para o PSD. Porque é que vai haver hostilidade? Porque é que vamos estar a criar aqui duas fações? Porque é que vamos estar a partir que depois acaba por ficar consequências para o partido, para o futuro e até para a própria campanha eleitoral? Porque não discutir apenas só quem deve ser o candidato à Câmara? Abrir à comunidade, inclusive vimaranenses que nos ouvem ou que acompanham, que gostam da política, até podem dizer, vou me inscrever, até não sou do PSD, até não sou do PS. Olha, gosto daquele. Vou apoiar aquele porque acho que aquele deve ser o candidato para o meu conselho. E vai lá, inscreve-se e vota. Não faz parte de nenhum... Aquele voto livre, que me faço entender, não é? Carlos, mas o eventual processo eleitoral que irá acontecer no Partido Socialista, eventualmente com 3 nomes em disputa, não configura já uma espécie de primárias também? Porque quem sair ganhador, daí sabe-se... Mas obriga a cada um deles a constituir uma equipa, a dizer qual é a equipa que é candidata à conselhia, obriga a escolher nomes, enquanto que as primárias só escolhe o candidato à Câmara, só ele que vai às eleições, não há mais nenhuma equipa. Claro, tem os jovens que o apoiam, toda a gente sabe que apoia, mas o Vítor é obrigado a escolher os vice-presidentes, a escolher toda a estrutura da equipa dele, depois se ganhar não os vai tirar, quer dizer, então depois vai para o processo eleitoral que é como os outros. Não faz sentido. Está a perceber, António? Sim. É nesse sentido de que permite, de outra forma, uma outra abertura, uma outra forma de estar na política que, de facto, se calhar, saem mais todos a ganhar do que ao contrário. Percebe? Agora, eu percebo que, se calhar, como há esta abertura que pode diluir a força das bolsas eleitorais, se calhar quem está lá tem medo dessa abertura. É natural. Eu compreendo no sentido subjetivo e interesseiro deles. Na perspectiva democrática, eu acho que não há nenhum argumento que seja contra a realização de primárias. Vítor Oliveira, comentário final a esta questão, se o entender como conveniente. Não, e podemos continuar, não tem que ser comentário final. Eu estava a ouvir o Carlos Caneja Amorim, estava-me a lembrar de um pormenor. A Conselhia de Guimarães tem cerca de 5.000 militantes. Os cadernos, entretanto, já chegaram às candidaturas e não chega a 5.000. O atual Presidente falou em 5.549, portanto não é esse número, é inferior a 5.000. Mas anda próximos dos 5.000, 4.800. Isso aí não é relevante. E a Conselhia não é relevante, é brutal. Não, para aquilo que eu vou dizer agora. Okay. Claro que sim, claro que sim. A questão foram todos livre vontade, espontânea vontade. Era aí que eu ia chegar.
Ou foram de Uber pago por alguém. A Conselhia do Partido Socialista de Guimarães... Isto sem acusar ninguém, estamos aqui a pensar em sim, estamos a abstrato. pensar alto. Tem cerca de, números redondos, 5.000 militantes e realizou conferências temáticas agora sobre as eleições europeias. 3 ou 4 sessões. À última, eu não fui, recusei-me a ir, por uma razão simples. Porque o público, o auditório, são sempre os mesmos. Se eu há pouco estava a falar da candidatura que está a percorrer o Conselho, com os mesmos 20 militantes, e alguns nem são militantes, e bem, porque é uma forma também de hoje para amanhã poderem vir a ser futuros militantes, naturalmente. E se há pouco falei dessa candidatura, agora tenho que falar de quem está na Conselhia, porque a sala preenche-se sempre com os mesmos rostos. É fácil de identificar nas fotografias, porque de facto estão documentados. Estamos a falar de cerca de 40 a 50 pessoas. São sempre as mesmas pessoas que estão na Conselhia, nas sessões, neste caso, para as eleições europeias. Nós temos 5.000. Onde é que estão os outros militantes? São estas coisas que não podem contar comigo. Não contem comigo para enganar as pessoas, os militantes, porque eu não vou enganar os militantes. E enganar também os oradores. Porque os oradores pensam que estão a ter a plateia representativa dos militantes da Conselhia de Guimarães e isso não corresponde à verdade. Portanto, na última... Como explica isso, Vítor? Esse alinhamento que há dos militantes? Porque é tal... Não é um alinhamento... António, há bocadinho o António colocou uma questão de eu não estar, de não ter posto, não posso pôr a expressão aí, eu não sou tio Patinhas, não é? Portanto, a nível de a questão financeira também pesa naturalmente. Mas aí, no Conselho, eu não posso pôr outdoors em todos, não é? Como deve imaginar. Porque os custos são meus, não é? Seria um fraco sinal até, exatamente, mostraria uma força financeira que seria estranha. Exato, que seria estranha. Portanto, agora... Estávamos a falar como é que se explica então esse alinhamento e a expressão a minha. Quando eu já percorria o Conselho com muitas reuniões com presidentes de instituições, com representantes da sociedade civil, como presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e muitos são militantes do Partido Socialista, outros não, e aqueles que são militantes dizem que não têm acesso à informação, que não conhecem. Ou eventualmente a informação está aí para o spam, ou porque não vão ao e-mail com regularidade. Não, portanto, limita-se a haver uma informação disponível no portal do Partido Socialista, só que o algoritmo das redes sociais agora também já mudou. Nós sabemos que isso mudou e não chega a todos aquilo que eu estava há pouco a falar e a mencionar. Portanto, não podemos partir do princípio de que está publicado, porque, repare, onde é que está o site do Partido Socialista de Guimarães? Prometido em 2022. Em outubro de 2022. Onde é que está a página oficial do Partido Socialista de Guimarães? Onde é que está essa informação que foi trabalhada quando, por exemplo, o Dr. Domingos Bragança era presidente da Conselhia? Informação estatística valiosa que faz parte do arquivo do Partido Socialista e que não está disponível online. Essa informação, se calhar, fazia sentido, porque nem todos... Eu não sou obrigado a ter uma conta no Facebook, não sou obrigado a ter uma conta no X, no Instagram. Não podemos partir do princípio que isso agora é lei. Não. Tem que haver um endereço institucional, de maneira a que as pessoas saibam onde podem recorrer à informação e daí tirar dúvidas e ter a sede aberta também. Mas a sede aberta não é só à noite, também durante o dia. Porque esse é um dos objetivos e uma das propostas, estou a dar aqui já em primeira mão, no sentido de trabalhar para um espaço público em que a sede esteja aberta, disponível, como esteve, por exemplo, no tempo do Sr. Faria. Quem não conhece, se calhar, eventualmente, alguns candidatos não conhecerão o Sr. Faria, que era a pessoa que estava e assegurava o funcionamento da Manuel Faria, que é de Previdem, um militante de Previdem, prestigiado, e que trabalhava de bom grado, mora à camisola, e era um importante apoio, um auxílio para os presidentes de junta que estavam a começar.
e que queriam saber informações e que onde é que posso buscar este requerimento, não estavam sempre a incomodar, vamos chamar-lhe assim, o Presidente em Santa Clara, e tinham essa liberdade para ir ao Toral, recolher essa informação que era valiosa e que encurtava muito trabalho. Fazia-se logo a montante um filtro muito grande para que os Presidentes de Junta ganhassem o calo e a experiência que depois, com a rotina do dia-a-dia, acaba por obter. Foi isso também que eu fiz questão de dizer ao Dr. Domingos Bragança, quando reuni com ele há 2 semanas. Aliás, o mote foi mesmo este, Guimarães primeiro, porque é isso que nos une. Ele, que tem a experiência de 14 anos como Presidente da Conselhia, no meu entendimento, na minha perspectiva, daria um bom Presidente da Mesa da Conselhia. Porque, havendo 3... Uma proposta que está a fazer, Vítor Oliveira. Eu propus ao Presidente. O Presidente Mas agora disse publicamente está a fazê-lo. Sim, eu propus ao Presidente. O Presidente disse que não, porque disse que queria terminar mesmo o seu ciclo político, que já é longo, mais de 3 décadas, entre vice-presidente, vereador e também presidente da Comissão Política, mas, por exemplo, seria um elemento que podia unir na escolha final e no resultado e na consequência do ato eleitoral que se avizinha para 6 de julho. Foi uma reunião e um encontro entre conhecidos, onde nós estivemos a falar de uma forma amistosa, cordial, como sempre, trabalhámos juntos e passei essa mensagem de a nossa candidatura é uma candidatura que se sustenta num projeto de estabilidade para Guimarães. A doutora Adelina Paula Pinto é a minha proposta para a cabeça de lista às eleições do próximo ano. É uma pessoa que conhece os dossiês, é uma pessoa credível, é uma pessoa que constrói, que faz relações políticas, porque é importante também este pormenor, que é um por maior, e, sobretudo, no meu entendimento, António, só mesmo para terminar, a política tem de ser de respeito e de gratidão. E é isso que nós estamos aqui para trabalhar para Guimarães, com proatividade, sem dizer mal de ninguém, mas assinalando os fatos que não estão corretos no nosso entendimento. E isso é que é importante também ressalvar. Carlos Canas Amorim, sobre este assunto, algum comentário final ainda? António, queria dizer o seguinte, porque, inclusivamente, sobretudo quem vai acompanhando um pouco, devem ser pouquinhos, mas que vão acompanhando o que eu vou escrevendo também no Jornal de Guimarães, julgo que tento documentar a visão e a ideia que eu tenho do que deve ser, quer a ideia de Guimarães, quer a ideia da prática política. Eu, para mim, e já o escrevi exatamente isso, que é Guimarães foi berço uma vez, no sentido que fundou Portugal, mas atendendo ao estado que está a prática política em Portugal, que me desilude de uma forma, que desilude a todos, nas últimas décadas tem sido uma tragédia absoluta. Eu, inclusivamente, estamos veja-se, que estamos em plenas eleições para as europeias e veja-se que no PSD quem vai em primeiro na lista é o Sr. Bugalho, um senhor que aparecia a comentar e a entreter na televisão, e quem vem em número 2 é o Paulo Cunha. O Paulo Cunha foi Presidente da Câmara de Famalicão. O Paulo Cunha, independentemente de nós, a nível do PSD, termos posições diferentes, estarmos de lados diferentes, e eu, inclusivamente, e chegará um momento em que as coisas serão mais consequentes e serão mais fortes relativamente a ele, porque a conduta que ele teve, no meu entendimento, política, estou a falar política, como Presidente da Distrital, com o que se passou com o André Coelho Lima, para mim é um ato absolutamente inaceitável, e depois, quando chegar o momento, as coisas vão ser ditas cara a cara e no espaço certo, porque também aí o combate vai ser duro. Mas sem prejuízo disso, o Paulo Cunha é um bom quadro. O Paulo Cunha, como eu digo, é uma pessoa com dimensão intelectual, é uma pessoa, em termos políticos, com grande dimensão. Como é que ele vai em número 2 e vai o Sr. Bugalho em número 1? E eu mesmo pergunto para o Partido Socialista, então, que ainda me provoca também igualmente aqui, uma pessoa como um homem que inclusive foi candidato a Presidente do Parlamento ainda há poucos dias, vai em número 2, uma pessoa com dimensão intelectual dos que eu mais respeito em Portugal, o Francisco Assis, vai como o número 2. Como é que o
PS permite isso, por favor. Pôr aquela pessoa em número 2 humilha-nos a todos. Uma pessoa com aquela dimensão intelectual, uma pessoa com aquela capacidade em número 2, por favor. Será que em Portugal ninguém pensa? Será que eu sou um louco que olho para isto e isto me arrepia e causa-me estranheza? Quer dizer, é absolutamente inaceitável. Porque a meritocracia está a ser sempre atacada. E eu entendo que Guimarães, até aqui nesta questão de, na candidatura à Câmara, eu vou defender que, pelo menos no PSD, haja um exemplo novo, haja uma ideia nova, haja uma luta cara a cara, olhos nos olhos, sobre uma ideia de prática política. Depois as pessoas são livres de aceitar, não aceitar, de querer ou não querer. Agora, eu defendo uma ideia. É uma riqueza muito mais para a democracia, se Guimarães conseguisse, que inclusivamente ainda há tempo o Partido Socialista ou o PSD, na escolha do seu candidato à Câmara, houvesse primárias. Todos iam perguntar, em Lisboa, no Porto, como em Guimarães, primárias, porque escolheu o candidato nos vários partidos. Isso é interessante, vamos ver. Vamos dar o exemplo. Vamos ser berço 2.0. Vamos a isso. Muito bem. Vítor Oliveira, estamos já a caminhar para o final do programa, mas o Vítor Oliveira ainda propôs que, se pudéssemos, olhássemos para as reestruturações orgânicas na Câmara Municipal de Guimarães. Isto porquê, António? Porque os recursos humanos são quem fazem as instituições. As instituições existem por si, mas se não tiver lá pessoas a trabalhar, não faz sentido. Portanto, são as pessoas que nelas trabalham que fazem o sucesso das instituições. E na Câmara de Guimarães, nos últimos 5 anos, verificou-se já a 4ª alteração orgânica. Tem havido um ping-pong sucessivo no organograma da Câmara de Guimarães. Em janeiro de 2019 foi criada a Divisão de Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes, na dependência do Departamento de Administração Geral, retirando parte das competências da Divisão de Sistemas de Informação. Houve uma mudança de da Divisão de Desenvolvimento Económico, anteriormente na dependência direta da Presidência, e essa mudança verificou-se para o Departamento Financeiro, renomeado para Departamento Financeiro e de Desenvolvimento Económico. 10 de junho saiu o chefe de divisão de sistemas de informação, ficando em regime de substituição e acumulação o chefe de divisão de desenvolvimento de sistemas inteligentes. 12 de setembro houve uma fusão das 2 divisões na dependência do Departamento da Administração Geral, criando a Divisão de Sistemas Inteligentes e de Informação, ficando em regime de substituição o chefe da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes. Em 2023, em janeiro, entra em vigor a anunciada grande reestruturação orgânica, voltando a separar as divisões, ficando a Divisão de Sistemas de Informação na dependência da Direção Municipal de Serviços Partilhados, que era o antigo Departamento de Administração Geral, e a Divisão de Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes na dependência do Departamento de Cultura, Economia e Inovação, que recebe também a Divisão de Desenvolvimento Económico. Em setembro, o chefe de Divisão de Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes, que ficou em substituição e acumulação das 2 unidades orgânicas, concorre aos 2 lugares de provimento das divisões, abertos a 11 de setembro, procedimentos que não foram concluídos à data de hoje, ou seja, ao fim de 8 meses. Em 2024, em abril, foi criado o Departamento de Inovação, Transformação Digital e Economia, na dependência da Direção Municipal dos Serviços Partilhados, com a incorporação de 2 divisões tecnológicas, mais a Divisão do Desenvolvimento Económico, deixando o anterior Departamento de Cultura, Economia e Inovação, apenas com as divisões de Cultura, Arquivos e Turismo. Isto é cansativo dizer isto, mas eu creio muito que... bem documentado, Vítor, estivemos muito atentos para conseguir acompanhar. Conseguiram acompanhar. Pronto. Por aquilo que eu conheço, pelo pouco que conheço, que é muito, do Dr. Domingos Bragança, eu acho que o Presidente saberá destas trocas e baltrocas, entra na cultura, vai para os sistemas inteligentes, terá conhecimento. É possível que não tenha? Eu não sei, mas nos últimos 5 anos houve 4 alterações orgânicas, António. 4. Quando inicia o mandato, o organograma é criado e a partir daí o sistema flui. Portanto, o que é que sucede? Estes saltapocinhas de cargos, de funções, faz com que quem está na base do município não saiba a quem é que tem que responder muitas vezes.
E é por isso que depois, aquilo que ouvimos no exterior da Câmara, é que os processos não andam. Vamos falar literalmente assim. O Presidente Domingos Bragança, não há uma representação em que não tenha um cidadão, um munícipe, a perguntar por um processo que está parado há 1, 2, 3 anos. Eu estive numa inauguração esta quarta-feira à noite e soube de algo em que um projeto valioso que vinha para Guimarães estava pronto e à última hora uma vírgula de um processo alterou e adiou a emissão dessa certidão que poderia fazer com que o projeto avançasse. Como devem imaginar, não tornarei público, mas veio falar comigo no sentido de perceber a pessoa o que é que estaria a passar. Isto não pode acontecer. Ora, estas alterações permanentes em 5 anos, estamos a falar quase à média de uma alteração por ano. Houve 4 alterações no organograma. Ora, esta amálgama de funções, este ping-pong, em que num dia está sob a alçada de uma pessoa, no outro já está num departamento com uma denominação diferente, faz com que eu leve a perguntar se de facto o Dr. Domingos Bragança conhece estas alterações, se está a par, se concorda, sobretudo, se concorda, porque eu acho que não concorda. Porque, por aquilo muito que conheço, o Dr. Domingos Bragança é uma pessoa muito pragmática, gosta de resolver, não gosta de empatar, ao contrário do que eventualmente se possa imaginar, porque depois cria-se uma imagem. E no último mandato criou-se essa imagem. Infelizmente, porque eu quando digo que quem está em Santa Clara tem que trabalhar para que o Dr. Domingos Bragança termine com brilho o seu mandato, eu digo isto com verdade, porque os primeiros 2 mandatos, os primeiros 6 anos, 8 anos aliás, foram feitos, eu é que sou defensor dos mandatos 6-6 e não 4-4-4. Quando uma pessoa que se trabalha, que se dedica, como o Dr. Domingos Bragança trabalha e trabalhou, e depois de sair com esta imagem que hoje temos, não é agradável, não é justo para com o atual Presidente da Câmara. Carlos Caneja Amorim, certamente seguiu também a apresentação que o Vítor foi fazendo e que comentários é que se lhe oferece. António, eu quando comento, gosto de dominar o tema e gosto de saber do que estou a falar. E a nível destas várias, eu de facto apercebi-me, porque vou acompanhando em termos abstratos e em extremos gerais, mas em termos concretos das pessoas que vou entrar na saída, honestamente, no domínio. Não são pessoas que entram, são os cargos que alteram. Certo. A denominação. Pronto, eu a nível da estrutura. A nível de estrutura e a nível da forma como a Câmara está estruturada em termos de serviços, acho que, sem prejuízo, como eu disse, de não ter conhecimento das razões que levaram em concreto a uma decisão ou outra, mas não tenho dúvidas porque é da natureza das coisas que é impossível haver uma mudança de estrutura sem haver uma decisão política do Presidente. Isso é absolutamente pensar o contrário, com o devido respeito, não faz muito sentido. Mas não quer dizer que o Presidente não tenha, ou não pense, e não tenha uma razão para o fazer. Porque há uma coisa que eu também sei que às vezes nós não discutimos. É que por vezes criar lugares de chefia, criar lugares de direção, é a única forma que a Câmara Municipal tem, quer a de Guimarães, quer as outras, para ter atratividade para determinadas carreiras, porque é a forma que há de segurar os melhores quadros, porque é uma remuneração ligeiramente superior. Porque se for nas carreiras base, não consegue de facto ter essa atratividade, e eu sei que isso também é um dos elementos na criação de cargos de chefia, é uma forma de conseguir atrair bons quadros, porque as câmaras, hoje em dia, e que inclusive comigo nunca aconteceu, porque eu sei defender, embora sei que no meu partido há quem defenda isso, e por outro lado, do outro lado, a outra visão, que é no meu partido havia muitos aqueles que defendiam que os funcionários da Câmara são pessoas colocadas pelo Partido Socialista, a sua grande maioria, são pessoas que não têm... Eu tenho uma visão completamente diferente disso. Eu entendo que os serviços da Câmara Municipal são extremamente competentes, porque inclusive trabalho com eles muitas das vezes, não tenho razão de queixa absolutamente nenhum. Entendo é que em certos departamentos é curto os serviços que lá existem, precisavam de serviços mais diligentes, sem prejuízo de haver vícios aqui e ali, como é normal
só em todas as instituições, seja qual for o partido, quando se está muito tempo no poder. Isso é absolutamente... isso está nas leis quase da natureza humana. Mas os funcionários da Câmara Municipal, eu tenho muito respeito por eles, e inclusivamente não aceito, já da parte do Partido Socialista, que olhem para os funcionários da Câmara como se às vezes eles lhe devessem alguma coisa. Simplesmente porque quando entraram em concursos para a Câmara Municipal, é o Partido Socialista que está no poder. Não, eles não devem nada ao Partido Socialista. Da mesma forma que quem é do PC não pode olhar para eles, como em tudo, até nas empresas privadas, há sempre pessoas a sugerir alguém para entrar. Isso existe no privado, existe no público. A questão aqui é, a qualidade do trabalho é bom ou má? Eu entendo que os trabalhadores da Câmara Municipal, do mais alto quadro ao mais baixo, são, em termos médios, são trabalhadores bastante competentes e, portanto, merecem o meu aplauso. E, de facto, a razão que eu entendo para esta mudança, também é importante ter uma coisa que às vezes nós esquecemos, é que de momento para o outro, o orçamento da Câmara Municipal quase dobrou, de 100 para 200 milhões, quase. Não tarda nada, está nos 200 milhões de euros. Portanto, isto também obriga que, de facto, os serviços tenham que ser reforçados e que sejam de facto, devidamente preparados. Agora, nós temos que ver, que é outra questão que para mim é interessante e há que ter coragem de o dizer, e eu digo, que muitas das vezes estruturas que se criam não são aqueles que o Conselho precisava em termos de ajuda pública. Alguns deles, está-se a criar uma indústria da ajuda, a indústria da solidariedade, que por vezes até fabricam as necessidades, porque elas não existem, porque já é tanta gente a ajudar, é tanta gente a querer ajudar, porque no fundo, às vezes já e isso é que me choca, é usar as necessidades das pessoas para criar uma rede para pescar eleitores. Isso para mim é que me choca, porque essa indústria que está a existir até no plano nacional e local e a nível que é a indústria da solidariedade. Até tem que se inventar necessidades para que se ajude. As pessoas que o social-democrata convicto da ala esquerda do PSD defende que todos temos que ajudar quem precisa. Agora, não é utilizar a ajuda para conseguir votos. Isso para mim é absolutamente inaceitável. Vítor Oliveira, ainda um comentário final sobre esta questão. Só para esclarecer, que os funcionários da Câmara são competentes e que se esmeram e que trabalham, isso não há dúvida. Não é isso que eu estou a referir. Sim, não é isso que eu estou a referir. O que estava a mencionar é que a culpa nem sempre é da má interpretação de quem recebe a informação. Porque o mensageiro também tem que ser objetivo e tem que ter uma mensagem que seja objetiva, clara, para que quem recebe a informação possa depois executá-la. O que eu quero dizer é que ao fim de um ano, estas trocas e baldrocas na orgânica faz com que, usando uma expressão que toda a gente vai entender, as pessoas não sabem a quantas andam. Não sabem quantas anos, porque responde a um departamento que é da cultura e que depois passa para sistemas inteligentes, só porque eventualmente tem a mesma função a nível de pelouros atribuídos. Mas não pode ser assim, isto não pode ser em função dos pelouros atribuídos, tem que ser em função daquilo que é melhor para o erário público, daquilo que vai resolver o problema. Até do trabalho de equipa. Do trabalho de equipa, porque os recursos humanos da Câmara são bons e fazem acontecer. Mas quem lidera também tem que passar uma informação retilínea para que, antes, no início do mandato, em 2021, todos saibam com que linhas é que se cosem. Eu faço uma pergunta: este mandato, quantas reuniões, quantas vezes reuniu em Conselho Geral a Câmara Municipal? Se calhar ainda nenhuma. Fica feita aqui a pergunta para, eventualmente, em próximos programas responder, porque agora o nosso tempo chegou ao final e eu ainda queria pedir, quer ao Vítor Oliveira, quer ao Carlos Caneja Amorim, se quiserem ainda chamar a atenção para algo que ainda não é relevante. Carlos Caneja Amorim, o que é que ainda acha que devemos ter em atenção? António, antes de mais eu gostaria de dar nota sobre um evento que vai ocorrer em Guimarães, no Instituto de Design, na antiga fábrica da Ramada, que é um evento que eu tenho que declarar o meu interesse no evento, porque eu sou o Presidente da Assembleia Geral da Confraria e, de facto, era um sonho que nós tínhamos de divulgar, dar uma pequena ajuda aos produtores de vinhos de Guimarães, para que, de facto, a própria comunidade vimaranense, porque um dos objetivos, inclusivamente, é que depois os restaurantes em Guimarães tenham uma carta de vinhos exclusivamente para os produtores vimaranenses, divulgar a qualidade do vinho que se produz em Guimarães, que inclusivamente é reconhecida em vários prémios, inclusivamente, e julgo que vimaranenses vão ficar surpreendidos que, de facto, a qualidade do vinho que é cá produzido apareçam, será na próxima sexta-feira e no próximo sábado. Esta sexta-feira e este sábado. Esta sexta-feira e este sábado apareçam, que vai ser bastante interessante. E depois ainda queria dar uma última nota triste,
de partida de um dos intelectuais que eu mais apreciava quando se fala em termos de educação, que é o Santana Castilho, que faleceu ontem, atento ao dia que estávamos a gravar, e que era alguém que, como eu digo, no meu modesto entendimento, tinha dimensão intelectual no plano europeu sobre o pensar a educação, pensar a escola pública, e tinha uma coisa que eu adorava. Falava, não era para entreter nem para agradar. Dizia o que pensava, muitos ficavam chateados com a forma frontal como ele dizia as coisas, mas é desses que eu gosto. Vítor Oliveira também quer... Sim, falar da APCG, que inaugurou recentemente o seu lar residencial e centro de atividades ocupacionais. Vai permitir a 30 utentes de lar, dia e noite, e a 30 utentes para o centro de atividades poder reforçar a sua capacidade. A obra custou 2.400.000 euros. Fisicamente está no terreno. Agora também é importante que as entidades competentes colaborem no sentido de ajudar a APCG a cumprir com as suas obrigações com a banca, porque houve necessidade de assumir compromissos com entidades bancárias e estes 2.400.000 euros não estão pagos. Portanto, o Joaquim Oliveira, que é o rosto da APCG há já 17 anos, é uma pessoa que se dedica de corpo e alma à instituição e que merece, de facto, este apoio por parte da autarquia, por parte do governo, por parte das instituições que têm responsabilidades para que este lar residencial aumente a sua capacidade também ainda mais no futuro, porque a lista de espera é enorme. E deste modo, chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães. Voltaremos 2 ou 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora, é o convite de sempre para nos seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.